Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui é a Radassa Carvalho e hoje nós vamos falar sobre as pontes mais perigosas, esquisitas do mundo. Realmente vai ser algo extraordinário, pois as pontes são obras-primas da engenharia e a maioria delas são feitas de forma segura e com o mais alto nível de cuidado possível. Aquelas são assustadoras e desafiadoras para quem as atravessa. Pontes suspensas, pontes de vidro, algumas dessas estruturas são tão altas que podem fazer o seu coração disparar e as pernas tremerem. Então eu quero que você se prepare, porque neste vídeo eu vou te mostrar algumas pontes assustadoras no mundo. Então eu quero te convidar a deixar o seu like aqui no nosso canal, se inscreva também e, se possível, dê um valeu, porque isso vai fazer toda a diferença e assim vai nos estimular a trazer mais conteúdos interessantes para você. E a primeira ponte que eu quero comentar é a ponte Queixo à Chácara. Exatamente, Queixo à Chácara. Essa ponte, ela fica e se estende sobre o rio no Peru, tem a distinção de ser construída apenas com tranças de grama. Eu queria só ver quem inventou isso, mas esse pensamento é algo muito inusitado. Porém, a ponte, sim, é forte o suficiente para aguentar qualquer coisa. Tecnicamente, você pode até estar errado, achando a grama por si só não é forte o suficiente para suportar muito peso. Mas quando pegamos fios finos e os trançamos, eles podem ser tão fortes quanto outras coisas. Também deve ser observado que a ponte não é uma que deve durar por muito tempo, pois eles substituem todos os anos, o que é francamente muito trabalhoso, mas é o que eles fazem. E para aqueles que gostam de arriscar, uma ponte moderna também está disponível para se atravessar, caso a pessoa sinta necessidade. Eu escolheria a primeira opção, porque eu gosto muito de aventura. Outra ponte que ela é muito interessante é a ponte suspensa de Hussain. Essa ponte suspensa, ela é uma que você encontrará no Paquistão e ela ostenta o título de a ponte mais perigosa do mundo. Olhando para ela, a imagem fala por si mesmo e os seus olhos realmente não estão lhe enganando. Essa ponte tem uma passarela irregular, cheia de tábuas que nem mesmo são tábuas de verdade, apenas alguns pedaços aleatórios de madeira. Além disso, os trilhos estão enferrujados e, por alguma razão, as pessoas estão mais do que dispostas a atravessar por essa ponte. E outra razão, se elas gostam de testar os seus nervos e as suas habilidades, isso basicamente é uma aventura. Como falei sobre a outra ponte, eu amaria atravessar uma ponte dessas, já que tenho um espírito aventureiro. Vamos para mais uma ponte interessante? Outra ponte interessante é a ponte de vidro. Essa ponte suspensa de vidro veio direto, é uma ponte que não tem suas laterais, mas sim no chão onde você caminha a ponte, ela é de vidro. Olha só que interessante, o vidro não é nas laterais, mas os vidros é a própria
ponte e você caminha sobre o vidro. Essa ponte está localizada no Parque Geológico na China e tem essas placas de vidros que permitem ver centenas de metros abaixo do chão. Mas por que alguém gostaria de ver o abismo, o qual poderia potencialmente cair e morrer? E as aventuras não param por aí. Temos a ponte de raízes. Agora eu quero te levar à Índia para ver essa ponte insana da engenharia natural depois que uma estrutura de bambu é esticada sobre o rio. As raízes da árvore, geralmente é de borracha, elas são manipuladas e entrelaçadas como bambu até que se torne uma malha forte. São as pontes vivas. Pode parecer uma coisa justa, fácil de se fazer, já que é uma malha forte, mas eu te garanto, é bem mais complicado do que isso, pois as raízes são permitidas a crescerem gradualmente e a se fortalecerem com o tempo nas fases iniciais. Apenas cerca de 15 a 20 pessoas podem atravessar uma ponte por dia, o que significa que é perigoso ser uma das primeiras pessoas a atravessar a ponte. Isso não é nada bom. Pode levar até 2 décadas para que uma ponte de raízes vivas seja concluída. Pense nisso. Algumas dessas pontes modernas que falamos foram construídas em meses ou até há alguns anos e ainda estão por aí até os dias de hoje com risco mínimo. Mas isso, se não for feito há mais de 20 anos, você pode estar em apuros. Tudo isso é o que as pontes, na verdade, foram submetidas ao Unesco para que possam ser honradas e preservadas. Eu concordo com isso. E tu, concorda também? Vamos atravessá-las se nos derem a oportunidade? Eu com certeza iria querer atravessá-las. Também temos a ponte de corda de Carique à Rede. Esta ponte de corda, ela foi originalmente construída por pescadores há mais de 250 anos. Eles pescavam salmão do Atlântico e por um longo tempo a indústria próspera marcou o local. Mas agora é uma ponte que é mais uma atração turística, onde as pessoas podem realmente ir ter uma bela vista da Irlanda. Tudo que você precisa fazer é atravessar uma ponte suspensa que pode sentir-se um pouco instável, afinal, não é algo para se brincar, é uma verdadeira ponte suspensa que conecta pontos que são basicamente rochas. Então você pode encontrar sobre essa ponte coisas inacreditáveis e ter uma vista de uma altura extraordinária. Pode ser até divertido ir nela e ao mesmo tempo o que é muito perigosa. Então, se algum de vocês não se importarem o quão perigoso, é porque estar na Irlanda provavelmente é muito mais interessante. Um clima ótimo, você terá uma vista extraordinária do resto da Irlanda para você explorar no finalzinho da tarde. A próxima ponte interessante é a ponte suspensa de Gaza. Você deve estar pensando, deve ser muito bom viajar pelo mundo, poder falar sobre vários tipos de pontes, mas eu quero te garantir que as pontes são realmente um espetáculo. Dessa vez vamos para Nepal, onde encontramos essa ponte suspensa de Gaza. Muito estreita, está localizada a uma grande altura de um rio que corre por baixo dela. No entanto, ela foi construída não apenas para as pessoas atravessarem,
mas também para o gado muito importante que os habitantes do país transportavam por esta ponte de um lado ao outro, e é claramente resistente o suficiente para lidar com o gado. Mas, por outro, é muito alta e é conhecida por muitas rajadas de vento, ou que deixa aquela ponte, muitas pessoas ficam nervosas, pois assim elas ficam quando aparece um pouco frágil, que se mantém firme até agora, independente dessas rajadas de vento. E agora, temos também a ponte dos macacos no Vietnã. Essa ponte dos macacos, elas são passarelas construídas sobre rios e desfiladeiros para ajudar a passar. Mas você não verá nenhum feito moderno da arquitetura. Nessas estruturas não há metais resistentes ou concreto duro. Você pode apostar que elas não são aprovadas pela Anvisa. Você já ouviu falar, certo, dos materiais modernos nas pontes, o que indica que não são tão perigosas. Porém, a maioria das pessoas que sabem que os materiais resistentes sobre os seus pés não estão aqui. Por isso, essa ponte sim é considerada perigosa, pois é apenas um pedaço de tronco e tem um corrimão, fazendo com que os cruzadores estendam os braços para que se equilibrem. Às vezes, a ponte dos macacos podem nem ter corrimão, o que não é algo que muitos de vocês gostariam de atravessar. Mas é preciso notar que, ao contrário de muitas outras pontes de que eu já falei aqui neste vídeo, elas são para atravessadores de grandes e semelhantes feitos para aqueles rios no Vietnã, o que não tem estradas ou pontes para atravessá-los de outra forma. Então, vale a pena cruzar a ponte dos macacos, porque ninguém que realmente sabe que não pode passar por outros lugares vão sim preferir passar e atravessar por ali, o que é um pouco insultuoso, mas mostra que existem outros lugares perigosos. Então, correr um risco vale a pena. Se você não tiver cuidado, o governo está lentamente substituindo as pontes dos macacos em todo o Vietnã por estruturas de concreto. Isso provavelmente é o melhor, porque existem maneiras mais fáceis e melhores de fazer pequenas pontes para atravessar rios e afins, coisas que estavam ficando ainda no passado. Mas o Vietnã vem aí com uma nova novidade sobre pontes. Outra ponte interessante é a ponte Drift na Suíça. Essa ponte suspensa exclusiva para pedestres nos Alpes suíços se estende por quase 180 metros. Embora as vistas sejam absolutamente deslumbrantes, você pode sentir que uma rajada de vento pode te fazer cair, o que imediatamente a torna digna desta lista. A uma altura de 100 metros e 170 metros de comprimento, ela está posicionada acima da região do glacial Drift. Essa ponte torna o local perfeito para as pessoas apreciarem as vistas, o perigo e a presença geral da Suíça. Podemos argumentar que o verdadeiro perigo da ponte reside nos lugares ao seu redor. E com isso, eu quero dizer que apenas chegar até a ponte é preciso fazer uma caminhada de 1h30, o que também significa que você terá que fazer a mesma caminhada de volta assim que você terminar a aventura ao ar livre. Seria uma descrição justa de fazer parte dela. E outra razão pela qual citamos a área circundante da ponte como perigosa
é que somente ela em si é que a estrutura está sempre mudando, e com isso também do aquecimento global. Uma ponte suspensa foi colocada nessa área para conectar ao glacial Drift, mas ao longo do tempo o aquecimento global fez com que a ponte não pudesse alcançar seu destino. Portanto, a nova ponte Drift seria construída e outras soluções aplicadas para garantir que chegassem onde queriam, mas se pudessem mover uma vez, se não mover novamente o glacial. Outra ponte é a ponte Cawairon da Nova Zelândia. Essa ponte, construída no século XIX, é uma ponte suspensa que permite atravessar o rio Kauai para chegar aos campos de ouro do Central Otago, ou seja, uma ponte muito importante. Mas o outro momento monumental como este, a ponte que ainda não mencionamos, é o berço do Bungee Jump. O jato foi o primeiro local comercial de Bungee Jump do mundo. Não é o que se espera de uma ponte, mas não foi só o primeiro, como ainda está em funcionamento até os dias de hoje. Se você quiser fazer parte da história, pode ir a esta ponte e saltar para ver como é a sensação, a não ser que você queira ficar no sofá somente assistindo, ou fazer essa aventura extraordinária na ponte suspensa. É algo diferente e suporte tem em relação a essa ponte de pilares de entradas anteriores. Embora as pontes suspensas sejam perfeitamente capazes de fazer todas as coisas de uma ponte, isso não significa que você não tem certas vulnerabilidades que poderiam ser exploradas se o momento chegasse. Além disso, olhe para a posição da ponte. Se algo desse errado, a frase muito o caminho para cair seria apropriado. Para usar aqui, nem vamos mencionar o risco do Bungee Jump. Embora estejamos confiantes em suas habilidades, basta um cabo ruim e pluft. Nesse momento, tudo estaria terminado. Outra ponte impressionante é a ponte suspensa da floresta tropical de Monte Negro. Essa ponte, que fica no país da Costa Rica, é uma ponte única, pois guarda a pior parte de todo aquele lugar e daquela floresta. E se você explorar a floresta tropical de Monte Negro, para fazer isso, precisa então ter essa experiência única, onde essa ponte suspensa pode te ajudar a caminhar entre as árvores. Se tornam facilmente uma das maiores atrações turísticas desse local. E muitas pessoas gostam de caminhar pelas pontes, pois podem ver vistas incríveis dentro e entre as árvores que não encontram em nenhum outro lugar, ou pelo menos em nenhum lugar próximo. Além disso, também permite que você esteja na floresta sem realmente ter que estar na floresta tropical, que, como todos nós sabemos, está cheia de insetos e outras coisas que ninguém quer em si ver. O perigo dela é que são chamadas pontes suspensas por razões de serem penduradas em alguma coisa e assim podem balançar você acima do chão de maneira que você ficaria com muito medo dessas pontes. Vários desastres já aconteceram, mas eu não vou dizer que você participar e andar sobre essas pontes vai também levar a algumas surpresas. Pode ser que tudo ocorra bem, mas arriscar a sua sorte se pendurando sobre esta ponte não seria algo interessante. Outra ponte é a Daningen,
Ou seja, essa ponte que fica de fato na China, ela é muito assustadora. A ponte de Dalian é uma surpresa para muitas pessoas, pois ela, na verdade, parte da ferrovia de alta velocidade em Xangai. Antes, levaria 4 horas e meia para viajar entre esses dois lugares, mas agora, com o transporte público, tudo isso foi reduzido para 2 horas. Como consequência desta ponte, parte da razão é esta. Então, uma pista e a ponte tem 160 quilômetros de comprimento, cerca de 30 metros do chão, com um vão de 80 metros. Ela é alta, larga e capaz de suportar um trem enorme em cima dela, o que vê um contexto incrível. Esta ponte em termos de sua construção, a jornada da ponte passa por canais, rios, lagos e terrenos desiguais, bem como por grandes cidades e vilarejos. Isso significa que há muitas coisas que precisam ser planejadas em torno e através a fim de chegar ao destino pretendido. E também custou cerca de 8 bilhões e meio de dólares para ser construída, o que não é exatamente uma pequena coisa. Então, ela é assustadora. E você pode ver em algumas de suas fotos que ela está sobre as águas em alguns pontos, e se ocorresse um descarrilamento, o resgate seria quase que impossível. Vamos conhecer agora a ponte de tubos de concreto, que é a mais longa do mundo. Ela foi construída a 2.500 metros acima do nível do mar, com 1.811 metros de comprimento, 24 metros e meio de largura e 36 vãos de ponte. Isso é muita informação. É a primeira ponte a usar concreto de fibras de aço como material estrutural, tornando-se uma ponte importante do primeiro túnel de dupla hélice de alta velocidade da China, atrás da montanha autoestrada e as Expressway na cidade de Yan, no sudoeste da província de Sichuan, na China. Embora seja justo dizer que provavelmente várias dessas palavras, o governo chinês precisava construir essa ponte para ajudá-los em suas rodovias. Você deve saber que a ponte também tem um apelido bastante curioso de montanha-russa, e não é difícil entender o motivo. Afinal, você vai estar girando o volante em uma direção ou outra, dependendo de qual direção você estiver indo na ponte. Deve ser um trabalho para o seu pescoço, não apenas para ir nessa coisa, mas também para continuar indo várias vezes e objetivamente a ponte uma conquista da tecnologia. Sim, construir uma ponte desse tamanho não é exatamente fácil e, como mencionado anteriormente, houve muito trabalho envolvido na construção dessa estrutura. Portanto, devemos ser capazes de apreciar essa conquista da engenharia. A ponte de Lago Pontchartrain. Essa ponte é uma ponte que fala por si só em termos de perigos para as pessoas que possam estar nela nos primeiros dias de Nova Orleans, quando a cidade estava crescendo a uma taxa rápida. As partes norte e sul do território eram divididas, ele de norte a sul ou vice-versa. Era uma dor de cabeça devido ao lar, e isso já seria um motivo para construir a ponte. No entanto, o problema é que ela tem cerca de 38 quilômetros de comprimento,
e você tem que estar disposto a atravessá-la em uma única vez. Caso contrário, lidará como a infinidade de problemas. A ponte, então, é muito longa e os motoristas realmente perdem a visão da terra por um trecho de 12 quilômetros. E os motoristas têm sido conhecidos por congelar por algum tipo de falso medo de afogamento, momento em que a polícia teve que encostá-los para fora da ponte. Acredite ou não, até mesmo os bebês já nasceram na ponte, uma vez que as grávidas não conseguem chegar a tempo no hospital. Você pode pensar que isso afastaria as pessoas, mas não é verdade. Na verdade, as pessoas levaram os bandos e até tiveram que expandir a ponte em 15 metros mais tarde. No entanto, essa ponte não é para todos e, como resultado, é perigosa se você não estiver familiarizado ou apenas não soubesse como percorrer os 38 quilômetros completos da ponte. Vamos agora ao Desfiladeiro Real. Essa ponte, com 292 metros de altura, fica acima do rio Selvagem de Arkansas. A ponte do Desfiladeiro Real é a ponte suspensa mais alta dos Estados Unidos e também já o deteve de recorde de mais alta do mundo em 1929 até 2001, quando foi ultrapassada por outra ponte na China. Bem, o que vem, se vem fácil, vai fácil, como dizem os que podem surpreendê-lo. Porém, apesar do seu tamanho, ela tecnicamente não levou muito tempo para ser construída. Foi em 1929 e levou apenas cerca de 6 meses para ser concluída. E a ponte Obelisco atravessando um lago. Você pode amar essa ponte. Pode parecer apenas mais uma travessia de madeira precária, o que de fato é. Mas essa ponte histórica é feita de restos de um palácio real, o que a torna épica à sua própria maneira. A construção da ponte de madeira foi concluída em 1851. Após 3 anos, ela foi feita em uma leve curva e suportada por mais de 1.000 pilares de madeira que foram martelados do fundo do lago raso. Só se pode imaginar o tão trabalhoso isso foi. E já que eles tinham que se certificar de que cada pilar estava firmemente enraizado no lugar e não podia se mover antes de ir para o próximo, sem mencionar o trabalho de mover os pilares de onde estava antes para o local e colocá-los em pé, e depois martelá-los com 1.200 metros de comprimento. A ponte improvisada é surpreendente, longa para uma ponte de madeira sem corrimões, adicionando ainda mais perigo. Vamos conhecer então a passarela da Copa das Árvores. De Itamandara, neste momento, você não pode deixar de perguntar o que essas pontes da Copa das Árvores na Malásia tem de tão interessante. Uma única pessoa pode atravessar essa passarela que mede 518 metros de comprimento. Um único pranchão de madeira, alguma malha de metal e uma corda trançada são tudo que mantém acima do emaranhado de galhos de árvores, nas quais você cairia, o que para registro seria mais de 30 metros em termos de queda livre. Será que você entende quão perigoso é passar por essa ponte da Copa das Árvores? O Departamento de Vidas Selvagens e Regras tem regulamentos importantes para garantir a segurança dos turistas. Pense sobre isso por um momento.
Esta é uma ponte tão potencialmente perigosa que precisa de ter pessoas supervisionando para garantir que nada aconteça com quem atravessa. E, no entanto, as pessoas andam sobre ela livremente e felizes. A ponte também do Capitão William Maury, que fica no Alasca, é facilmente uma das mais perigosas ao redor. E por isso ela tem um padrão que é construída sobre uma falha geológica. Para deixar claro, os engenheiros dizem que é muito arriscado se ela fosse ancorada de uma forma que garantisse, se ocorresse um terremoto, não seria arrancada das montanhas. Mas quando uma ponte inteira está tremendo, você realmente acha que isso importaria para a gente? Faria diferença essa situação? É muito desafiador mesmo a ponte do Capitão William Maury no Alasca. Também temos a ponte de Shimahashi. Essa ponte de Shimahashi, que não há como ser segura, então seriam dos muitos que hesitariam ir na montanha-russa da ponte do Japão. Essa construção foi iniciada em 1997 e a ideia foi garantir que ela pudesse permitir que navios comerciais passassem por segurança pelo lago. Abaixo, se você está curioso para saber quão dura esta ponte chega, é apenas uma subida de 43 metros até o topo e depois você tem que descer, o que é divertido. Mas o mais detalhe que tudo isso inclui o fato de que há caminhos da ponte para as pessoas andarem e pedalarem por cima e para baixo. O nível de perigo lá, às vezes, é altíssimo. Então, passando por lá, vemos então pessoas que arriscam-se simplesmente por conta da adrenalina. Outra ponte interessante que eu posso te falar ainda no vídeo de hoje é uma ponte que fica no Japão e causa a morte de muitas pessoas que compõem esse caminho, que são duas tábuas que estão espaçadas entre uma e outra, enquanto tem 30 centímetros de distância. Isso significa que se você der um passo errado, você pode se machucar seriamente. Ou pior ainda, o corrimão para te segurar realmente importa quando você tropeçar e cair, para realmente não passar para baixo. E por último, eu quero te falar sobre a ponte de Petri. Se você quer ver uma versão turbinada da última ponte, bem aqui fica essa ponte, na Ucrânia, pois é uma ponte básica que você pode encontrar por aí. E aí tem tábuas de madeira, isso é praticamente tudo. Então, esse desfiladeiro de mais de 1.200 metros, quando o vento bate, são conhecidas por se transformarem em furacões de vez em quando, o que significa que a ponte vai balançar e tremer. Se você cruzar essa ponte, é melhor segurar bem isso e tudo de nosso mundo das pontes para você, porque o risco é muito grande. Então, eu falei aqui para vocês no vídeo de hoje sobre as diversas pontes que nós temos. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, eu quero te convidar mais uma vez a dar um like, deixar aqui o seu comentário, a sua sugestão e também se inscrever no nosso canal. Para isso, ative as notificações, porque assim nós traremos outros conteúdos interessantes que vão agregar muito no seu conhecimento. E se quiser também pode deixar um valeu, que isso também contribui para o nosso canal.
Eu fico por aqui com as pontes mais assustadoras do planeta e que desafiam todas as coisas, as leis da gravidade, as leis da física. Isso realmente é incrível e surpreendente.